Olá! Você sabe o que é léxico? E semântica? Eu tenho certeza que você já leu ou já ouviu essas palavras em algum lugar, ou até mesmo ficou pensando: o que será que é isso? Bom, se você não sabe, eu vou te ensinar, eu vou te ajudar. O léxico, ele é o acervo de palavras de uma determinada língua. E nós temos que pensar que todas as línguas têm como característica lexical a mutabilidade das palavras. Já o campo de estudo da semântica é o significado dessas palavras, levando em relação ela e a significação dela. Isso que é o léxico e isso que é semântica. Muita gente confunde os dois termos, porque como as duas trabalham com a questão da palavra, acha que é a mesma coisa. Mas não. Um trabalha com a palavra e com a mutabilidade dela, e o outro trabalha com a palavra e com o significado dela. E agora que a gente já sabe o significado desses dois termos, a gente vai ver agora, né, a partir disso, o campo de estudo dessas duas áreas e um pouco mais sobre. Vamos lá. Campo semântico. O campo semântico é formado pelas possibilidades de significação que uma mesma palavra pode assumir, dependendo de como for empregada e o contexto em que estará inserida. O campo semântico da palavra nota. Que nota você me daria? Aquela boneca custou uma nota preta. Campo semântico de pé. Meu pé está todo machucado. Ele bateu o pé, disse que queria ir e foi. Campo semântico de bola. Nunca joguei bola na rua. Aquele ali está com a bola toda. Campo semântico de morte. Ele partiu. O rapaz lá bateu as botas. Campo lexical. O campo lexical é formado por palavras que pertencem a uma mesma área de conhecimento. Campo lexical de trabalho: trabalhador, trabalhar, salário, equipe, patrão, chefe, funcionário, carteira de trabalho, profissional, profissão, etc. E por palavras formadas por composição, quando uma nova palavra é formada pela junção de um ou mais radicais, ou derivação, quando uma nova palavra é formada por uma palavra que já existe, chamada de primitivo. Campo lexical de mar: marítimo, marinheiro, marujo, marinha, beira-mar, etc. A abordagem clássica das relações semântico-lexicais trata de fenômenos como a sinonímia, a antonímia, a hiperonímia e a merionímia. E agora a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas. A sinonímia é a relação estabelecida entre duas ou mais palavras que apresentam significados iguais ou semelhantes, ou seja, sinônimos. Exemplo: a direção da escola contratou um novo professor de ciências. O biólogo teve formação superior na UFPR. A antonímia é a relação estabelecida entre duas ou mais palavras que apresentam significados diferentes, contrários, ou sejam, antônimos. Por exemplo, a prefeitura decretou estado de emergência na região em função da seca. A época das cheias está prevista para janeiro. A hiperonímia é a palavra pertencente ao mesmo campo semântico da outra, mas com um sentido mais abrangente. Refere uma ideia de um todo, sendo que deste todo se originam outras ramificações. Exemplo: o garoto entrou na loja acompanhado da mãe, mas a mulher não conseguiu segurar a irreverência do filho. A metonímia possibilita a troca de um termo por outro de mesma similaridade, aproximando o sentido entre eles. Exemplo: o carro teve o registro do acidente assinado. O volante estava todo retorcido. A semântica lexical trata também de relações de significado entre sentenças, como o acarretamento em. Paulo escreveu o livro em seu laptop. Acarreta que Paulo foi o agente do evento de escrever o livro. E a pressuposição em. João parou de fumar. Pressupõe que João fumava, condicionadas às informações lexicais do verbo. Por outro lado, a visão atual da semântica lexical explora as relações entre informação lexical e estrutura sintática. Há alguma informação de pressuposição temporal dos verbos em. João estava nadando na piscina. Acarreta que João nadou na piscina. João estava escrevendo o livro.
não acarreta que João escreveu o livro, o que resulta em acarretamentos distintos, com estruturas sintáticas paralelas. Os verbos da forma imperfectiva estava nadando, estava escrevendo para a perfectiva, nadou, escreveu. A questão se coloca é sobre a natureza dos itens nadar e escrever, que não provoca restrição de acarretamento semântico, mas sim como uma manifestação do paradoxo do imperfectivo. Também, o fenômeno da alternância verbal é um campo de estudos bastante rico na área lexical. Sentenças como: João quebrou o lápis quebrou. Maria limpou a mesa limpou. Pedro leu o livro leu. Tem a mesma estrutura sintática, mas diferem no tipo de informação lexical do verbo e no tempo de licenciamento aos movimentos dos argumentos. No entanto, há verbos que aceitam mais alternância, especialmente com modificadores, e outros que não. Vejamos alguns exemplos. A mesa limpou direitinho. A casa construiu rápido. A cortina rasgou feio. O livro leu direitinho. A rua percorreu rápido. O poema declamou com ruído. Logo, só a classificação aspectual dos verbos não é suficiente para justificar a restrição da alternância. If I was young, I'd flee this town. I've buried my dreams